A sociedade teosófica congrega pessoas que, buscando empreender um espírito de fraternidade, tentam compreender mais sobre coisas que não são visíveis com esses olhos, que não são passíveis de serem tocadas com essas mãos, que não são passíveis, talvez, até de caber nas palavras que nós utilizamos para nos comunicar. Há quem diga que existem níveis e níveis diversos de comunicação. Talvez existam níveis diversos de relacionamento. Talvez existam níveis diversos para que a gente se aproxime de determinadas coisas. Mas num primeiro nível, a gente chega ao mundo e tenta compreendê-lo com os sentidos que forjam aquilo que talvez entendamos como o nosso ser de modo mais preambular ou superficial. E a sociedade teosófica, como instituição que atua no mundo, congrega pessoas que com esses sentidos chegam até ela, talvez já tendo percebido algo que não se percebe com esses sentidos. As pessoas chegam tentando compreender melhor o que seria talvez o que possamos chamar de uma realidade ou um mundo espiritual, ou uma realidade com um R maiúsculo, ou a verdade, se é que nós podemos ousar falar acerca dela, que é a verdade. Talvez uma verdade com um V maiúsculo, seria ela algo que existe? Ou a verdade antes é uma sucessão de fatos que se alternam em ciclos, que nos mostram o nascer e pôr a cada dia do sol, que consomem minutos, dias, anos, que levam os nossos entes queridos e que às vezes nos fazem, com um assombro, nos percebermos com rostos diversos nos espelhos das nossas casas, em razão do domínio do tempo. Será verdade essa sucessão que pode ser percebida com olhos atentos? E que gera sempre uma transformação constante? Ou teria algo, quiçá, talvez, para além desta sucessão cíclica, que possa em si ser chamado de verdade, como algo que perdura além do tempo ou no eterno? Uma vez um amigo, refletindo sobre o eterno, e talvez isso seja a própria primeira proximidade que eu mesmo posso ter acerca desta palavra, que de algum modo está associado com éter, né? O etéreo. Um amigo, refletindo sobre o eterno, pensava que isso é algo que perdura por longo tempo. Talvez uma outra forma de percebê-lo seja algo que está além do domínio do tempo, fora do tempo, naquilo que, com uma licença poética, nós poderíamos dizer no sem tempo. Como assim no sem tempo? É possível haver algo além do tempo? Isso é o eterno. É possível haver uma verdade que está além de um conceito? É possível haver uma verdade que está além da percepção atenta, dizíamos isso, acerca das coisas que se transformam num mundo em constante expressão? O que é a verdade? Ela existe? A sociedade teosófica congrega pessoas que talvez tenham sentido ou percebido um perfume, sentido ou percebido algo, um elan, talvez do que possa ser a vida, que como verdade também se inicia ou se expressa com um V que pode ser em português esse V maiúsculo nas nossas licenças, que é a vida. Que é a vida para além daquilo que nós vemos com os nossos sentidos? Que é a vida para além daquilo que normalmente se circunscreve à tentativa cotidiana que nós temos de nos mantermos no mundo? A sociedade teosófica congrega pessoas que estão tentando compreender um algo além dos sentidos, do que possa ser, como nós estávamos dizendo,
a vida, o amor, Deus, a verdade e o real. Na história da humanidade, falar sobre a verdade não é novo. Na história do humano, tentar entender a verdade não é novo. Faz parte da experiência humana buscar compreender a si próprio, tentar entender quem nós somos, onde estamos e se há um porquê para aqui nos encontrarmos. Há um objetivo na vida? Ou antes a vida seria um jogo de circunstâncias que nos permite eventualmente determinadas experiências vivenciar, sem que elas estejam circunscritas a um todo maior que lhes dá causa. Nós chegamos nessa sociedade. Por motivos talvez distintos e circunstâncias diferentes, chegamos a essa sociedade com uma possibilidade de tentar entender o que seja a teosofia. O que é a teosofia se, nesse momento, nós alteramos a palavra e não mudamos a busca? Vocês sabem que a palavra não é a coisa e jamais o será. E vocês sabem mais, possivelmente. Quando nós estamos tentando falar de alguma coisa que está possivelmente além do domínio do tempo, além do domínio do espaço, ou de um eu separado que busca compreensão, a palavra não é a coisa, e mais do que isso, quando nós falamos disso, isso não é aquilo. E isso é uma coisa importante para se perceber. Quando nós falamos de teosofia, tentando entender o que ela possa ser, aquilo que nós falamos não é ela em si, em essência. Ela talvez, ou a palavra, seja um laço, ou um símbolo, ou um ponto de conexão que possivelmente nos leve a percebê-la mais claramente, ou talvez, quem sabe, um dia realizá-la. Realizá-la e percebê-la talvez transcenda a possibilidade que nós temos de falar dela. Dizem que há coisas que não cabem em conceitos ou em palavras, e dizem que quando nós nos permitimos, ousamos ou buscamos tentar falar sobre, temos que ter talvez uma humildade e, quem sabe, talvez um quê de sabedoria de que aquilo que nós falamos, pensamos, refletimos é um reflexo, um ponto de vista, uma assertiva, que talvez expresse uma parte, uma faceta, um pouco de algo que talvez tenha um esplendor e um brilho muito maior do que nós podemos conceber, ainda que nossa imaginação e talvez o pulsar do coração nesta esfera possa conceber como o eterno, o etéreo, o magnífico, o sublime. Mas que é teosofia? E podemos voltar à pergunta várias e várias vezes, e os teosofistas se empenham em tentar voltar à pergunta, sem se contentar com conceitos que possam imaginar que esgotaram a percepção do que ela ou seja. E hoje aqui nós nos encontramos nessa tarde e noite de sábado para falar e partilhar um pouquinho do que possa ser teosofia e tentar entendê-la não como algo conceitual, mas talvez mais do que isso, como algo vívido que pulsa no mundo e em todos os seres, que conclama ao humano a realização daquilo que é em essência. Fazê-lo é algo que escapa ao domínio de mero conceito. Dia desses, um outro amigo meu falava um pouco sobre teosofia
E um pouco de pouco que poucos trazem, talvez componham um algo melhor ou maior para que a nossa compreensão abarque o que possa ser a teosofia. A teosofia que transcende conceitos. E esse amigo traz um aporte bastante curioso e interessante que, dependendo de quem ouve, há um toque de algo que faz o sentido, importante naquele momento. Esse amigo dizia: queres entender um pouco de teosofia? Teosofia não se entende no estudo em si, teosofia se entende servindo. Talvez um domínio da teosofia nos chegue e possa ser compreendido através do estudo, e esta é uma sociedade que nos concita a buscar compreender a verdade através daquilo que os indianos chamam de Gnana Marga, um caminho do conhecimento pelo estudo, um desenvolvimento das nossas faculdades mentais, que podem talvez nos levar a transcender o dualismo da própria mente. Mas a teosofia está além de um estudo. Vocês sabem que, talvez, academicamente, nós possamos falar que exista uma diferença extremamente importante entre informação e conhecimento. Deter informações não significa a capacidade que nós temos de deter conhecimento. A capacidade que nós temos de deter conhecimento ou fazermos ilações acerca de dados pré-estabelecidos nos difere de uma simples inteligência maquinal, que une numa perspectiva binária códigos de sim e não e chega numa conclusão. O humano, mais do que isso, tem uma capacidade de interligar informações e gerar uma nova percepção acerca do que são aqueles dados e chegar então naquilo que nós chamamos de um conhecimento que se produz com o exercício da nossa faculdade, que é uma das faculdades humanas, que é o raciocínio, a reflexão. Porém, se diz que, assim como informação não necessariamente produz conhecimento, porque para que se produza conhecimento nós temos que produzir reflexão, conhecimento não necessariamente gera sabedoria. Deter conhecimento não significa que nós somos seres dotados do que possa ser a sabedoria. E o mais curioso é que, de algum modo, se diz que, embora se possa possuir informação, e ela normalmente é fugidia, porque nossa memória às vezes nos trai, e embora nós possamos até deter e nos orgulharmos de possuirmos conhecimento acerca de determinadas áreas, a sabedoria não é algo que se possa possuir. A sabedoria talvez não seja algo que esteja associado a quem dela seja dono. A sabedoria talvez seja algo vivo e que, vivo sendo, se renova a cada instante. Talvez, num dado momento das nossas vidas, vislumbres de sabedoria possam ter aportado até nosso ser. E talvez, curiosamente, em outros momentos, o que gerou luzes ou esclarecimento, o que possa ter gerado sabedoria, em outros nos deixa meio órfãos ou carentes. Onde está aquilo que num momento teria eu percebido ou constatado? Quem o percebeu ou quem o constatou? Vamos fazer um paralelo ou traçar um paralelo acerca dessa ideia, pensando no que possa ser uma experiência meditativa, ainda no âmbito intelectual ou conceitual, mas como símbolo que possa nos remeter a experiências que possamos eventualmente ter ou vir a ter na nossa existência nesse momento, nesse ciclo de vida. De algum modo se fala que talvez uma experiência meditativa passe por alguns momentos importantes e que um desses momentos importantes nos faz talvez relaxar e deixar fluir quaisquer conceitos pré-estabelecidos, apenas procurando se centrar no momento presente.
técnicas e técnicas nos podem levar ao que possa ser a experiência meditativa. Podemos buscar técnicas que nos fazem lembrar da respiração, da inspiração e da expiração, nos dizendo, como os sábios dizem, que a realidade está entre uma e outra. Nos dizendo, como os sábios talvez nos tenham dito, que cada inspiração somos nós, colocando o que podemos produzir ou compreender no mundo, e cada inspiração é tudo aquilo que o mundo se esforça para nos dar, para que possamos perceber o que somos em essência. Esquece qualquer conceito e simplesmente se permita estar presente, atento, observando. Senta que lá vem história. Que as histórias produzidas na tua mente, trazidas do passado, possam nesse momento não serem recriadas, reconstruídas ou reafirmadas, que um dia possamos apenas nos permitir sentar e percebê-las, sem julgamentos, sem tormentos, sem novas expectativas. Senta e vê. Talvez nós estejamos sentando e vendo, nos permitindo começar um primeiro momento de experiência meditativa, que é um esvaziamento. Um encontro consigo, sem rótulos, sem máscaras, sem definições, sem expectativas daquilo que nós imaginamos que devemos ser, e nem repelência daquilo que nós imaginamos que não podemos ser. O vazio. O vazio que talvez simbolize no micro, sem que micro haja, o que Blavatsky nos traz como sendo uma primeira proposição da doutrina secreta. A realidade transcendente, a aceidade, algo além de qualquer ser. Sem nenhum conceito, sem nenhuma qualificação, sem atributos, porque os atributos são apenas diminuição daquilo que não tem limite. Isso é o primeiro momento de um estágio meditativo. Nada. Parece que isso pode, eventualmente, ser sucedido por um segundo momento, e que esse segundo momento de percepção, sem percebedor, nos leva a um estado de êxtase, dizem os sábios nos seus relatos, de um completo preenchimento, de uma ciência, de uma supraciência. Talvez haja um terceiro momento. E esse terceiro momento é um perceber-se no tempo. Ao nos percebermos no tempo, talvez cheguemos numa conclusão de que há coisas que nós podemos fazer que expressam aquilo que foi percebido sem percebedor. Um esvaziar, uma completude, a percepção daquilo que é pleno expressa através de nós no mundo, no tempo e no espaço. Terceiro momento. Vazio, pleno. A expressão do pleno. O curioso, diria aqui, e quando eu falava isso ilustrativamente na experiência meditativa, acerca da sabedoria, que era o tema tratado até então, é que a sabedoria às vezes perpassa nossas existências e nós não a percebemos. E eventualmente nos perguntamos como vivenciar aquela experiência que talvez tenha sido uma experiência de contato com o sublime.
Quando nós percebemos um estado diferenciado de uma experiência meditativa, esse estado não existe mais. Vocês conseguem perceber isso? Isso está no domínio do tempo e da memória. Perceber-se no tempo, ainda que tenha se tido uma experiência meditativa, em que parece que nós entramos no sem-tempo. Perceber-se no tempo não é a experiência. Perceber-se no tempo é a memória. A memória de algo. Platão diz que as nossas almas carregam essa memória e ela ficou perdida. É a memória acerca da origem, de quem somos verdadeira e efetivamente, que se perde no domínio do tempo, do espaço, na ilusão de um eu, que precisa continuar se afirmando a cada instante e em cada momento. Perdemos a tônica do que somos. Mas eventualmente podemos repercebê-la e talvez por vezes a repercebamos e volta a um domínio de memória. Eu tenho a impressão que talvez em algum momento eu tenha comentado a experiência de um amigo que é artista sendo e de música gostando. Num determinado momento se encontra numa igreja em que há um canto gregoriano. E ele não sabe exatamente o que acontece, e esse estado meditativo chega até ele enquanto as músicas estão sendo entoadas. E ele me diz assim: Otávio, teve um momento em que eu estava completamente tomado pelas lágrimas, e eu não sei de onde vinha aquele choro. Que é isso? Vocês percebem que sequer há uma pergunta acerca de quem sou eu num momento como esse. As circunstâncias externas permitem um encontro consigo. E nesse exemplo ele é tomado por lágrimas. De algum modo se fala que existem águas que permeiam todo o universo. Isso é um simbolismo. Existem as águas aqui, existem as grandes águas cósmicas. Há quem diga que as lágrimas que são emanadas por um sofrimento têm uma composição, algo diferente, embora de hidrogênio e oxigênio sejam feitas daquelas águas que possam ser vistas nas lágrimas de alguém que talvez, e aqui nós estamos tentando refletir juntos, tenha tido uma experiência no sem-tempo. E aí ele me diz: eu fui tomado pelas lágrimas e copiosamente eu chorava. E um dia ele senta comigo e diz assim: Otávio, mas vem cá. Como é que eu vivo isso de novo? A gente tem experiências e eventualmente tem a oportunidade de ser tocado pela vida. A gente pode usar uma outra palavra pela sabedoria, a gente pode usar uma outra palavra pela teosofia. Eu tenho um outro amigo que brinca dizendo assim: entrar na sociedade teosófica talvez seja fácil, difícil é a teosofia talvez tocar cada um de nós. Ou entrar no ser, embora dentro ela já esteja, de cada um de nós. Ela não está fora. Ela está em tudo e em todos. A grande questão é como se estabelecer uma sinergia para pulsar no pulso do que seja a vida, do que seja o amor, do que seja a teosofia. Mas o que é a teosofia? E essa é a primeira ideia desta apresentação, a teosofia, para que possamos pensar se é possível vivê-la, ou mesmo se há sentido limitá-la a um conceito. Vocês sabem que a palavra, como eu dizia, não é a coisa, mas a palavra, no caso, vem do grego, aglutinando duas ideias, tornando-as uma. A sabedoria divina. O Theos, a ideia de divindade, de divino, e a Sofia, a sabedoria, que não é conhecimento, que não é informação,
A sabedoria que não é posse e nem passível de ser possuída. A sabedoria que é viva, que pulsa viva, que é a vida. No domínio da filosofia, Immanuel Kant, num determinado momento, diz que há limites para a capacidade cognitiva humana. Há limites para a nossa capacidade intelectiva, para a nossa capacidade racional. No entendimento de Kant, que escreve sobre a razão pura e a razão prática, há coisas que escapam daquilo que, como humanos, nós podemos alcançar e compreender intelectualmente. Eu não falo apenas dos nossos 5 sentidos, é disso e mais. Além desses sentidos, nós temos, como falávamos, uma capacidade racional discriminativa, de inferir acerca dos fatos que nós vemos, acerca dos elementos que estão no planeta, no mundo, chegar em conclusões e mesmo alcançar luzes de compreensão que, nos conceitos teosóficos, seriam os primeiros toques daquilo que nós chamamos de Buddhi. Então, Arquimedes, quando chega naquela conclusão perceptiva e grita, Eureka! Ele alcança luzes compreensivas com a utilização do seu arcabouço intelectual, tocando um estado de êxtase que vem de um domínio búdico. Mas Kant dizia, há limites para a nossa capacidade de raciocínio inferitivo, compreensão intelectiva do mundo e da vida. E o curioso é que, no seu descrever, ele nos diz assim, nós não temos como compreender racionalmente a ideia de Deus. Isso transborda a capacidade intelectiva humana. Você pode aceitar e você pode não aceitar. Você pode negar e você pode dogmaticamente aceitar, mas racionalmente não se compreende o que possa vir a ser Deus no entendimento de Kant. Kant vai além e nos diz assim, nós não podemos compreender acerca da pré-existência ou da imortalidade da alma. Racionalmente, não. São conceitos eventualmente associados de modo dogmático, mas intelectualmente impossíveis de serem percebidos, embora na história da filosofia correntes tentem justificar e negar a existência de Deus. Kant vai dizer, empírica ou racionalmente, nós não alcançamos essa percepção no domínio do funcionamento da mente. E o mais curioso é que, apesar de ele estar seguindo nessa tônica de Deus e da imortalidade da alma, ele chega num terceiro momento e nos diz, racionalmente, de modo humano, nós não somos capazes de compreender o que possa ser a liberdade. Curioso, né? A liberdade não é algo que possa ser compreendido com as faculdades meramente humanas, no entendimento de Kant. Há limites para o que possa ser um humano. A tradição ocultista esotérica nos diz que o humano é um portal que se abre para o que possa ser o eterno ou o divino. A tradição esotérica nos diz que o humano é um divino em germe e que talvez sequer haja dualidade acerca do que possa ser o humano e o divino, porque o humano é o divino em expressão. E talvez o divino seja o humano em transcendência. Há dois. Houveram. Como se encontram todos os paradoxos que, numa perspectiva setenária ou trina, transformam-se de novo numa perspectiva do retorno daquele uno de onde tudo procede, que nada é. E aí nós chegamos de novo na ideia de teosofia, que nos fala de uma sabedoria divina, ou seja, algo que está além da capacidade intelectiva humana, que talvez nos permita, de algum modo, compreender o que possa ser a liberdade. Os gregos antigos diziam que o infinito, por óbvio, não cabe no finito.
O que não tem limites não pode ser mantido preso no limitado. Mas eles falam que existe uma possibilidade de encontro com o infinito ou com o eterno num estado de êxtase. No momento em que nos encontramos, mas talvez já não sejamos nós, naquilo que possa ser um estado sublime de encontro, sem que haja aquele que encontra e aquele que procurou, mas sim uma fusão. Isso os gregos chamavam de êxtase. Isso os indianos chamam de samadhi. E os japoneses da tradição de Zen chamam de satori. Há um estado em que não sou mais eu. Talvez nunca tenha havido um eu, senão apenas como um espasmo ilusório do que é uma expressão passageira, do que sempre foi, sem ser nada. Esse momento de encontro marca o que possa ser a teosofia. Isso é. E quando nós falamos dela, ela não é. Quando nós nos percebemos saindo de uma experiência de lágrima que nos chega porque as circunstâncias externas com o canto gregoriano nos permitiram o encontro. A teosofia é enquanto aquele que chora não percebe a si. Ele só pulsa. Ele só pulsa, vivo. Talvez, no que alguém que observa de fora possa dizer, passaram-se 10 minutos, ou 30, ou 5, há um momento em que ele se percebe ali, como parodiando o Gênese cristão, Adão e Eva de repente se perceberam desnudos. Não há tempo antes de perceber-se no tempo. Existe vida e eternidade. A vida plena. Até que eu me percebo com lágrimas e tento entender o que é aquilo e elaborar. Aí virou memória. A reta memória de que a tradição budista nos diz, daquele nobre caminho óctuplo, que nos leva talvez em algum momento a um reto êxtase, nos diz que talvez um terceiro momento de um estágio meditativo nos leva a expressar aquilo que se percebeu. Se é que a gente consegue perceber mais ou menos claramente. Muitos seres pulsando no eterno, que se alimentam do que os indianos chamam de amrita, do que os cristãos chamam de pão da vida. Muitos seres que se alimentam do Dharma, que percebem o Dharma, que se encontram com a teosofia, voltam a perceber-se como seres no tempo, para partilhar com a dificuldade da partilha, que é pôr no tempo o que não é temporal, que é pôr em palavras o que não cabe em conceitos. Voltam para nos dizer: ei, há uma vida. A vida não é isso que a gente percebe, ou não se limita a isso que é percebido no tempo. Vem viver. Vive. Vai. Voa. Isso foi ilustrado de muitas formas diferentes, em tradições e momentos diferentes, entre outras coisas, pelo ímpeto que o Fernão, aquele que era gaivota,
tinha de ir para encontrar com a teosofia, se a gente se permitir colocar dessa maneira. Fernão, a gaivota, não se contentava em apenas comer aquela comida, que era a comida do tempo. Algo dentro dele lhe mostrava, existe um outro alimento e é esse que eu busco. E lhe permitiu alçar voos que eram voos incompreensíveis para aqueles que partilhavam da sua existência. Ele percebe, e percebendo, ele não se esquece dos seus e volta e diz: ei, vem comigo. As palavras talvez não sejam essas. Rumi, o poeta da tradição sufi, nos conta que quando ele percebe o sol da vida, o Shams de Tabriz, ele escuta acerca da vida e Shams lhe diz: vem que eu vou te mostrar onde essa dança leva. Vem para a vida. Algo dentro de Fernão, algo dentro de Rumi, algo dentro de cada um de nós pulsa sem que a gente perceba ou possa escutar por vezes, mas está lá ainda nos dizendo: vai, acorda, vive. Porque de algum modo, bem ou mal, nós nos alimentamos desse pão. Nós tocamos um pouco do que possa ser essa teosofia não conceitual. Algo que nos leva a perceber a vida não com a limitação do que possa ser o entendimento da vida com nossas faculdades humanas, que nos conectam instrumentalmente com aquilo que é, que nos dotam de memória, que nos dotam de possibilidade de lembrar, acordar, despertar, viver. Mas aquilo adormece de novo e de novo nós nos permitimos ficar naquilo que nós achamos que seja o conforto. Nós de novo nos permitimos a continuar mantendo nossas mesmas tendências, nossas mesmas emoções, nossos mesmos pensamentos. Aquilo que nos faz nos sentir seguros é aquilo que nos agrilhoa e nos prende, afirmando e reafirmando o que imaginamos que possamos ser e pelo que existíamos, conduzindo nesse instante o cumprimento das funções que nos atribuíram. Isso em si, por paradoxal que o seja, pode ser a repercepção do sublime, desde que talvez em algum instante ou momento, ouvindo o que talvez esteja tentando comunicar-se conosco, que é o que somos, dizem, o façamos não mais para nós. Talvez a experiência da vida espiritual não passe necessariamente pela alteração daquilo que fazemos. Talvez o passe. Talvez mais importante do que alterar aquilo que nós fazemos seja tentar entender por que o fazemos. E talvez um dia, se isso sentido faz, não porque é algo que de fora chega até nós no sentido tens de agir assim, como um novo código de postura ética, de um domínio que vem como vigilante de consciência. Mas talvez se em algum momento internamente há uma percepção clara do que possa ser a vida, um alinhamento com isso que é a vida, pode nos levar a fazer as coisas não mais para nós, mas simplesmente porque há um percebimento do que possa ser aquilo que os sábios dizem acerca da unidade da vida, que se realiza através de cada um de nós, e que se realizando através de cada um de nós, nesse instante é feito quando eu consciente, presente estou.
tradição budista Theravada, mais diretamente, nos diz que, e essa é a primeira das 4 nobres verdades, a vida é sofrimento, o dukkha. E de algum modo essa tradição budista, e aí em todas elas, Theravada, Mahayana, o Tantra, o Zen, eles vão nos lembrar acerca da compaixão e vão nos dizer que tu te lembras que as pessoas estão sofrendo? Percebendo ou não, nós estamos num domínio do tempo, numa experiência de sofrimento ou de incongruência acerca daquilo que está associado com nossas expectativas e aquilo que é a experiência empírica, momentânea. Nossas projeções não se colimam na integralidade com aquilo que nós experimentamos. Difícil talvez seja conjugar a ideia de poder partilhar da presença de pessoas nas circunstâncias externas favoráveis que nós imaginamos pudessem existir em algum momento. As circunstâncias às vezes não nos permitem viver aquilo que imaginávamos que gostaríamos de viver da forma como imaginávamos que pudéssemos um dia vivê-las. Isso, dukkha. E aí nós jogamos de novo para o futuro a construção de uma outra circunstância diversa desta que nós temos agora. Mesmo os momentos que nós temos como momentos qualificados como felizes, trazem em si a semente da angústia da sua passagem. Os budistas vão dizer, há um sofrimento que impregna a experiência da vida no tempo. E a primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento. E aí essas tradições budistas dizem, ei, consegues perceber que há uma dor no mundo e que todos sofrem? Te lembras disso? Ou ainda estás num domínio de perceber apenas as tuas angústias e os teus sofrimentos? Eles existem. Consegues perceber o sofrimento alheio? E eles começam a falar sobre compaixão e eles nos dizem assim, embora a errância seja a tônica da vivência humana, e aí nós temos o errar é humano, e a imprecisão que os portugueses nos dizem acerca da vida, porque embora navegar seja preciso, viver não o é. Se não o é preciso, nós estamos num domínio de erros e acertos, de marchas e contramarchas, e nós erramos em constante e repetidas vezes. Os budistas nos dizem, se te lembrares do sofrimento alheio e entenderes o que possa, de novo, além de um conceito ser a compaixão, não errarás. Só erras porque te esqueces que as pessoas que contigo convivem estão sofrendo. Quando estás atento e desperto, presente e compassivo, a ação é reta. E talvez a reta ação possa ser apenas estar presente e ouvir. Os budistas dizem, se ages compassivamente,